Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. A gente tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Hoje a gente vai sair um pouco da política e vamos falar da cultura. Vamos privilegiar os artistas aqui de Brasília, que não são somente de Brasília. A gente está recebendo aqui Ângela Beatriz Sabag. Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu queria falar um pouco de você, mas queria que você também falasse. Porque eu sei que você é mãe, advogada, avó, você foi bailarina, fez balé. Fiz balé clássico, fez pianista, decoradora. Sou uma pessoa bissexta. Multifacetada. Total. Esse dia eu recebi um título de Bombril, mais Bombril, eficiente. mais eficiente. 1.002 utilidades. Eu acho. E quem é Ângela Beatriz? Porque eu conheço você das redes sociais, conheço você da sua elegância em escrever, porque a gente não vê mais as pessoas escrevendo assim, com entusiasmo, com paixão e escrevendo adequadamente, né? Principalmente depois das redes sociais. Por esses elogios, mas assim, eu fui filha única muitos anos. Certo. Então, minha maneira de comunicar com o mundo, as minhas insatisfações, as minhas alegrias. Então, eu sempre escrevia muito. Certo. Era até para eu ter ficado um pouco traumatizada, porque eu fui chamada de Jânio Quadros, por conta de escrever bilhetinhos aqui e ali. Mas era a minha maneira de me colocar. Então, eu tenho esse vício, realmente, desde pequena. E isso foi muito bom, porque sempre, assim, a minha alma... Quer dizer, eu precisei fazer análise bem mais tarde, porque mais cedo eu mesma me socorri. Sei. Usando esses escritos, esses desabafos, né? Então eu ficava bem. Era uma forma de você ter um banco de dados, alguma coisa nesse sentido. Eu conversar com alguém, né? Porque eu não tinha um irmão. O náufrago conversando com a bolinha? Exatamente, foi minha válvula de escape, assim. Entendi. Você é autora do livro Despoderadamente Me Despi. Então, como é que você se despiu assim? Como é que as pessoas podem entender? Sabe por quê? Eu vou até te falar uma coisa. A época, quando eu concluí o livro, a editora me sugeriu uns títulos bem pueris. Sim. Aí eu falei, não fiquei satisfeita com aquilo, porque eu acho que também o título tinha... Está muito recatado. Não, assim, não era nem nessa questão. Mas um título que eu, como leitora, não teria o menor interesse em ler um livro com aqueles títulos. Não dava entusiasmo. Exato. Né? Aí olha, a coisa fica tão assim arraigada dentro da gente que eu acho que sem querer eu nunca tinha me analisado nesse aspecto. E tudo assim, eu falo, despoderadamente, eu fiz isso despoderadamente e tal. Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou exagerada. Sim. Comigo não tem meio termo. Ou é muito ou é nada. Entendo. Então aí o título veio naturalmente e sem essa conotação sensual, pode acreditar. Perfeito. Não, depois até ficou. É exatamente por isso que eu perguntei, de que você se despiu? Pois é. Porque quando a gente vê assim, tem uma conotação erótica, será que a pessoa fica. Isso. Aí até enveredei por algumas coisinhas assim sutilmente eróticas. Sim. Mas bem sutis mesmo. Mas conhecendo você pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, eu tenho certeza que foi de uma forma bem elegante, bem bonita mesmo. Eu tentei, assim, bem mesmo sutil, porque uma coisa que eu mesmo estando sozinha, eu fico vermelha com certas coisas, assim, sabe? Eu penso, mas eu não gosto de falar. Eu sei. E esse livro é composto de contos, né? Exato. Poesias, ele tem contos, poesias, relatos. Algumas crônicas que ficaram assim, mais pertinentes para a época, que foram escritas, porque eu fiz em 2013, e assim, até uma loucura, que eu fiz talvez por ser iniciante. Eu não usei pseudônimo para os meus... Você identificou mesmo? Identifiquei. Causou algum constrangimento a alguém? Graças a Deus não, tomara que ninguém... Não, porque coisas assim... que eu, inclusive, estava envolvida. Voltadas à sua vivência. Coisas da minha turma de juventude. Sim. Então, assim, nada que expusesse ninguém a nada de ruim. Isso é importante. É importante ter esse tipo. Você se colocou como os artistas, esses artistas da época que sempre coloca no seu trabalho, na sua arte, assim, alguma conotação de social, econômica, política. Você se referiu a algo assim em alguma parte desse livro? A tudo,
essa época, tudo que estava acontecendo nessas esferas que você citou aí, Sim. sempre tem um toque, ou falando da política, casos policiais talvez famosos da época, botando a minha posição, sim. Entendeu? Às vezes advogando até, fazendo o papel do advogado você acha do diabo. que vale a pena a gente resgatar alguma memória? Olha, para te falar a verdade, assim, das crônicas mesmo, eu não me lembro. Sim. Assim, agora, dos casos engraçados, assim, muito legais, que eu contei da minha época de adolescente, citei o nome dos meus amigos, aquelas coisas lendárias. Brasília era, assim, uma coisa que só quem viveu aqui sabe, né? O que foi. Então, eu mantenho essas amizades, inclusive, até hoje. Certo. E aí foi isso, assim, e coisas assim muito engraçadas, surreais mesmo. Porque eu tenho mania de viajar, às vezes estou no carro, estou fazendo um trabalho, estou viajando. Eu acho que é muito difícil você me pegar aqui em Brasília, assim. Realmente em Brasília. Em Brasília de corpo e alma. difícil, tem que ter uma coisa muito assim interessante para me prender. Agora, nesse trabalho que você vem fazendo de escritora, existem trabalhos novos que você quer publicar? Tem uma fila louca para sair. Voltados para algum público específico? Olha, infantis, se eu não me engano, eu devo ter uns 5. Que maravilha! Eu escrevi, inclusive antes de lançar o Despoderadamente Me Despi, Henriette, a galinha garçonete. Que massa. Ia ser garçonete ou de patinete, uma coisa assim. Alguma coisa para combinar com a Henriette. Mas, veja você, era uma galinha vegetariana. Sim. Já vai ser vegana, porque o vegetariano já era, né? Agora ela já vai abolir todos os alimentos que vai salvar os colegas bichos. Isso, exatamente. Animais. E por ser uma galinha, né? Então, porque antes ela queria livrar a carne de galinha, né? Exatamente. Agora não, agora já vamos virar vegano. Bezerro, a galinha o quê? já tem a continuidade da Henriette, esqueci o nome agora também. Tem, parece, Rafa, girafa fotógrafa. Certo. E tem um detalhe. Primeira vez que eu escrevi um livro, faz muito tempo, e tinha uma cunhada, e ela falou, Ângela, ela tinha por sua vez, uma cunhada que tinha uma editora no Rio. Sim. E eu escrevi uma historinha sobre um urso, parece, assim, um ursinho, um astronauta, e eu mandei, olha só, os originais, sem ficar, olha que loucura, sem cópia, sem nada. É capaz de eu encontrar esse livro hoje em dia, de eu ler a história e não saber que é minha. Que coisa! É inocência, né? Meu Deus, muita inocência. Ângela, aí, desculpe a indelicadeza, eu não sou tão elegante como você. O que está faltando para publicar esses livros? Alguma editora ou algum mecenas moderno, porque sim. Eu tive ajuda, um patrocínio que na verdade foi da mãe, né? Sim. Que ela bancou o primeiro livro, mas eu, sinceramente, não posso ficar nessa, bancando meus livros. Verdade. Não dá. E eles estão lá em fila, loucos para saírem. E se alguém tivesse interesse, tivesse assistindo esse programa, como é que eles podem entrar em contato com você? Poderia entrar em contato ou pelo Face, eu tenho uma página, inclusive homônima do meu livro, Despoderadamente Me Despi. Tem página do Facebook, Despoderadamente Me Despi. Tem o meu e-mail, posso dar também? Pode, por gentileza. Angela.sabag Sabag com dois B's de bola. @gmail.com. Angela.sabag com dois B's. AG mudo. Gmudo, @gmail.com. Exatamente. Isso é importante. Nossa, então, aí seria um sonho concretizado, né? Agora, Ângela, você tem esses trabalhos novos, isso daí para ser publicado, e você também teve um trabalho seu publicado no livro da atriz Maitê Proença. Exato. E foi um barato, porque era esse conto que foi selecionado e saiu no livro da Maitê. Foi o seguinte, uma amiga, por ler as coisas que eu escrevia, eu tenho a sua elegância. Alguns fãs, né? Assim, a sua competência. No entorno, né? Sim. Então ela pegou e falou, se eu estava sabendo que a Maitê estava fazendo esse livro com autores desconhecidos e muitos autores consagrados. Não sabia, ela me deu o link. Assim que eu mandei o primeiro conto, a Maitê pirou. Aí pirou e eu não sabia adequar para o tamanho que ela exigia. Certo, exato.
meu receio foi que ela me achasse depois muito crua e desistisse de mim por conta da informática, né? Uma vez que o texto ela já amou de cara. Aí consegui adequar, foi selecionado, fui para a noite de autógrafos, foi um sucesso retumbante e mais uma vez a minha sorte, assim, brilhando. Você brilha, você tem um magnetismo pessoal contagiante. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Mas é verdade, não é falsa modéstia, não. Obrigada. Uhum. Mas assim, aí eu fui, que eu estava te falando com isso, tem um conto, era da Clarice Nisquier, não sei se você chegou a ler o livro, se você tomou conhecimento, esse conto bombou no Brasil, porque ela fazia uma analogia entre as mulheres mais velhas com os queijos franceses. E parece que as mulheres de 50, mais de 50, eram os camembert, sei lá, um queijo mais gostosos. E, enfim, e isso deu o que falar, né? E por um descuido, Maitê foi à Bahia e deu uma entrevista imensa para o jornal, saiu a autoria do conto atribuída a mim. Que maravilha. Aí, mais uma coisa assim, a fama também, ela está me perseguindo. E eu persigo ela também. Então, vamos nos encontrar. São belas mulheres, muito elegantes. Agora, Ângela, e com relação a esse momento político? Você falou aí da analogia do queijo com as mulheres. Aí havia comparação entre os queijos e a idade das mulheres. Exato. E como é que você, com essa elegância, essa inspiração, com essa crítica literária, o que você faz em relação à política? Você me desculpe, porque eu sou cientista político, aí fica aquele espetinho. Mas o homem é um animal político. Verdade. Né? Como bem dizia Aristóteles. Mas assim, para te falar a verdade, com a política do Distrito Federal, estou mais desencantada do que com a política nacional. Eu não sei em quem eu vou votar, eu acho que não aparece uma novidade, e quando aparece, infelizmente, a gente não sabe votar. Então, é sempre mais do mesmo. E eu não aguento mais, para te falar a verdade. E o que você acha que falta, assim, para os candidatos, para as pessoas que estão pleiteando cargos políticos nesse momento? Você, como eleitora, como cidadã, como vó, como mãe, o que você vê, assim, que poderia melhorar o projeto desses candidatos? Já seria de muito bom tom que eles não viessem com promessas mirabolantes, coisas que qualquer leigo sabe que não vão ter a menor condição de cumprir. Por exemplo? Por exemplo, quando o Frejá veio com aquela proposta de ônibus a R$1, você sabe que isso não dá. Gosto muito dele, foi um excelente secretário de saúde, mas só para te citar um exemplo. Certo. Como o Ciro Gomes agora dizer que ia tirar o nome de todo mundo do CPC. Pelo amor de Deus. O que é isso? Então, a Eliana Pedrosa agora querendo construir 2 estádios de futebol. Nossa. Já está de bom tamanho se a gente conseguir jogos para o nosso estádio maravilhoso e caríssimo. Basta que a gente consiga como sustentar. Exato. Como eu faço críticas quase diárias contra esse pessoal também que quer inventar leis. Porque eu acho que as leis que nós temos sabe? Precisam só ser adequadas. Exatamente, você não precisa criar novas leis. Esse negócio do feminicídio me deixa louca. Porque eu vi você falando alguma coisa. Você viu, né? Porque eu fiquei louca, porque eu me lembrei do tempo da faculdade, o professor falava assim, gente, homicídio não é quem mata homem. E agora parece que é, né? Homicídio, feminicídio. Daqui a pouco gaysídio. É verdade. Eu não aguento isso. Então é melhor você fazer uma coisa, você combinar uma pena para um delito e saber o cidadão, ele tem que saber que ele vai cumprir aquilo. Certo. Ou não. Você já absolve. Também não sou essa pessoa que acha que bandido bom é bandido morto, de jeito nenhum. Não, exato. Sabe, é muito simplista isso. Exato. E isso aí é a questão da perpetualidade das penas, né? Exatamente. Você querer perpetuar uma pena. Uma pena. E você está indo também, assim, faltando respeito com a Constituição, que assegura que nenhuma pena passa da pessoa do réu. E passa. Toda a pena no Brasil passa da pessoa do réu, porque ela passa para o pai, para a mãe, para a família inteira. Não, exatamente. Então, quer dizer, só meter o pau também
um bandido é muito fácil. Exatamente. Né? Porque eu fico vendo, eu sou muito... Às vezes, um dia que eu fui contra um caso aí realmente chocante, alguém até brincou comigo e falou, nossa, finalmente, parece até assim que eu sou aquela que... Não, eu acho que a gente tem que procurar ver as coisas com isenção, seja o que for. Você não pode ser apaixonado, nem ser fanático. Isso. Sabe? Procura ser isento, procura ver, porque nem tudo é igual. Se fosse era fácil, não precisava ter o direito, aí seria feito por máquinas. É verdade, não ficaria é? muito robotizado. O direito tem muito da sensibilidade. Você vê, no fundo, é uma matéria assim, mas que tem muito a ver com a artista que eu sempre fui. Porque o direito é uma arte, eu acho. Sem dúvida. Foi por isso, talvez, que eu tenha feito direito à primeira vista aparecendo. Inclusive, o direito, ele mostra, assim, que tem que ter uma parte, assim, de encenação. Tem que ter uma parte, mais ou menos, como o advogado, ele tem que encenar. Exatamente. O que melhor encena no tribunal, ele vence. Exatamente. O que tiver mais preparado em relação o convencimento, ele vence, independente. Isso para casos semelhantes e julgamentos diferentes. Então, aí, é porque eu não entendi assim. Eu falava, gente, porque se você for analisar a minha vida pregressa, então, assim, eu sempre fui ligada às artes. Você já teve vida pregressa? Já tenho quilômetros rodados, muitos. Mas, assim, então, eu fiz balé clássico, eu cheguei na sapatilha de ponta, me apresentei no... Sapatilha de ponta é botar o pezinho exatamente. E eu me apresentava, eu fui, assim, eu era mais nova que Françoise Forton, mas a época que ela estava em Brasília, antes dela ir para o Rio fazer novela, ela era, assim, já uma estrela na nossa turma. Mas eu fazia, que a gente fazia com um professor que vinha de Goiânia. Aqui em Brasília nem foi Norma Lília, né, essas, assim, consagradas. Certo. Acho que elas vieram até depois. Esse professor vinha de Goiânia 2 vezes por semana e eu era alucinada. Brasília é uma cidade assim com boas características, boas pessoas, sem falar do nível cultural e do nível financeiro das pessoas, né? Isso. Acho que a maior renda per capita do Brasil está aqui em Brasília. Exatamente. E tudo que é feito aqui é feito realmente pensando em cima dessa renda per capita altíssima. Isso. Porque você não vê shows pelo Brasil ao preço que chega em Brasília. Aqui parece que a gente é Marajá, realmente. Exatamente. Tudo aqui é mais caro. Eles nivelam como os representantes do melhor bolso aqui em Brasília. Eles acham que todos têm essa mesma condição. Até falo, quantos shows eu já perdi por conta de assim, porque também, se eu vou ver um show, eu quero ficar cara a cara com um artista. Não, exato, você vai. Eu não vou para ficar, né? Aí, se for para ficar vendo de longe, eu fico em casa, vejo pela TV e tal. Então, e esses lugares privilegiados, eles são caríssimos. Caríssimos. Exatamente. Diferentemente do Rio de São Paulo. Claro, por isso que tem essa vida efervescente, cultural, coisa que a gente sente falta. Brasília está melhorando muito, mas por conta desse grande contingente de pessoas que podem pagar os preços exorbitantes. Isso é horrível. E me diga uma coisa, o que poderia ser feito assim numa canetada, uma política pública assim de investimento cultural para que as pessoas tivessem cultura, assim, que pudessem participar? Eu acho que essa falta desse olho grande que o governo tem de pegar tudo para ele, entendeu? Se ele destinasse as verbas de cultura ao que ela realmente seria destinada, por exemplo, a cultura para a cultura, eu acho que teria condições dos artistas virem e se os hotéis se disponibilizassem a dar umas diárias mais baratas. Aí todo um conjunto, assim, porque fica também muito caro para o artista vir para Brasília, né? É verdade. Então ele vem uma apresentação só, você paga caro por isso. Ele não fica um mês aqui nunca. Agora me fala uma coisa, em relação a esses trabalhos que você tem trabalhos infantis que faltam ser publicados, né? 5 livros infantis, né? Isso, por aí. E esses livros... Eu tenho um livro, esse, assim, para nossa faixa etária, vai ser muito bom. Olha, gente, quem quiser entrar em contato, eu garanto, vai ser um sucesso. Porque assim, tem alguns... Seu olho chega a brilhar. Eu falo, é a minha paixão, sabe? Meu vício, isso. Aí, assim, eu comecei a ver, até assim, observando, porque a gente observa muito, né?
Então, tem pessoas que elas têm muito dinheiro, mas nenhum refinamento. Ah, sem dúvida. Isso é muito comum, né? Então, assim, elas querem fazer, querem ostentar, querem contar e não sabem nem onde estão. Aí eu fiz um livro, eu ainda nem pensei no título. E, assim, são tipo como se fossem umas alpinistas sociais. Então elas viajam o mundo inteiro, mas não sabem nem... Então elas fazem analogia do nome do país ou da cidade que elas estão visitando, uma coisa nada a ver. Então um nonsense. Mas você morre de rir. Eu mesma morro. E quando eu morro, é sinal certo que você vai morrer. Porque eu que escrevi que poderia em testa enjoada, não tô, eu rio. Ah, entendi. E esse? Esse já tem algum título? Você falou que está assim em dúvida. Esse eu tô perdida. Mas já pensou A minha neta me deu uma coisa? sugestão um dia, que agora, Maria Eduarda, me desculpa, eu tô até esquecendo. Ai, era uma coisa assim, porque é tão assim, diferente e tudo, que esse tá me dando um trabalhinho. Tá no forno? Esse não, ou tá pronto, você acha? Tá pronto. Tá prontinho. É capaz até de eu fazer mais contos, porque tá demorando, daqui a pouco ele fica uma bíblia. Não, exato. Não, vamos fazer nesse modelo. Sim, eu tô louca para lançar, eu adoro. Vamos lançar esse livro, eu quero ir no lançamento desse livro. Com prazer. Quero participar. Agora, outra coisa. Os outros trabalhos são dessa categoria também, de contos dessa natureza, ou você muda o foco um pouquinho? Ah, mudo tudo, assim, porque como você estava até me perguntando, o Despoderadamente, ele é uma coisa que ele não tem, foi muito difícil até, porque eu tinha que ir para fazer a editora tinha que fazer um briefing, né? E, é sobre o quê? Bom, então, aí eu falei, tem uns poemas, muito poucos, e tem contos divertidos e contos também que fazem pensar. Porque tem uma coisa, inclusive antigamente, eu só sabia escrever quando eu estava muito triste. Quando eu escrevia assim, quando eu era pequena, que eu nunca pensei que viesse a profissionalizar ou que fosse publicar algum livro. Nessa época que eu te digo que era a minha comunicação com o mundo. Então, geralmente era quando eu estava muito triste, eu usava isso como uma catarse, assim. Sim. Eu queria, tirar, porque pesava meu coração, peito, sei lá. Então era um desabafo, um grito silencioso. Então era muito triste. Aí depois que eu sou muito assim, eu faço muita troça de mim mesma. Sim. Eu não me levo a sério nem um pouco. Eu procuro viver da maneira mais leve que eu consiga viver. É uma coisa que eu observo também em você, assim, pelo que eu leio, pelo que eu vejo, assim, em você, é a questão, assim, do bom humor. Você sempre, por mais que seja uma questão, assim, um pouco trágica, séria, você coloca um bom humor, assim, eu gosto disso. Isso mostra a leveza, né? Tem que mostra essa leveza. Porque a vida tá pesada, tá triste. Pesada. Se você, então, eu procuro isso mesmo, às vezes estou fazendo um desabafo, estou contando uma coisa que me deixou profundamente chocada e tudo, mas aí depois eu dou uma pincelada, assim, de leveza, pelo menos, não digo de humor, mas uma coisa para deixar aquilo mais leve, porque a vida está muito pesada. Perfeito. Né? É verdade. Senão a gente vai chorar o dia inteiro, não é bom, né? Verdade. Lembrando a você de casa que você pode rever esse e outros programas através do nosso website, paineldacidadania.com.br, e também solicitando através de mensagem de WhatsApp, 6199-811-4665. Os programas todos estão nas nossas redes sociais, todas são Painel da Cidadania, Facebook, YouTube, Instagram e outras aí que eu nem me lembro mais. Mas agora, Beatriz, o papo está tão bom, Beatriz. Você vê, passou? Já está acabando. Pensei que já tinha acabado, né? E me diga uma coisa, o que você espera, assim, do seu futuro profissional, desses seus trabalhos? Eu espero aquela música... Quero ser um milionário. Porque eu quero viver da minha escrita. Eu quero viver bem. Eu estava te contando antes do programa começar, que meu sonho é morar de frente para o mar e ficar escrevendo. Você quer melhor do que isso? Nossa, que maravilha, né? Vou ali, tomo um banho de mar, volto, fico observando tudo, quer dizer, já vai me dando mais material até para eu criar, vejo um casal passando ali pelo calçadão, né? Verdade. E dali minha mente já cria 1000 histórias.
tanto uma de terror, não é minha praia, mas uma história hilária, com certeza, uma história romântica, uma história... Com certeza essas. E tinha vontade de me enveredar para escrever um romance, mas eu acho que eu não tenho competência. Por quê? Porque é coisa muito longa. Um romance requer mais assim... O romance é igual programa aqui. Você Será? Começa a ler, vai. Eu acho que não, hein? Para ler. Eu gosto de ler. Ler, pois pra é. ler. Mas para escrever é difícil. Aí você tem que fazer anotações, o nome das personagens, né? Eu acho que não. Mas se um dia eu conseguir isso, aí você pode falar, encerrou, gran finale. Outra coisa, Beatriz, me diga uma coisa. Independente nome, independente de partido. O que você espera do próximo presidente da República? Que ele acabe com a corrupção, que acaba com... Ele sozinho? Não, com a equipe toda. Sim, sim. Mas que ele não venha com essa cara de pau de dizer eu não sabia. Que ele não se corrompe. Sim. Também. Porque ele é responsável pela equipe que ele... Gostei do não sabia. Não sei, é ótimo, né? Esse cara de paisagem, não sei. Não, isso não. Então ele tem que ser comprometido. Sim. Ele tem que escolher a melhor equipe. Se não der conta, pede para sair. Exatamente. Certo. Então tem que acabar com a corrupção, porque aí a gente vai ter mais segurança, né? Mais saúde, são os pontos que o Brasil está carecendo e muito. Estudo da ONU dizem que são 200 bilhões de reais por ano. 200 bilhões. Bilhões de reais? É praticamente 0,8 do PIB do Brasil. Muito dinheiro, né? Então é isso que eu queria, assim, uma pessoa que ela seja realmente comprometida mesmo com as pessoas e não em pensar só nela, nos seus apaniguados, nos seus parentes, já está de bom tamanho. E com relação ao nossa cidade aqui, o que você espera do próximo governador? Independente nome, antes do novo governador, eu pretendi um milagre, que surgisse uma pessoa nova. Seria para mim o ideal. Certo. Porque nesses que estão aí, realmente... Novos programas, nova perspectiva. Uma pessoa nova que você pudesse... Bom, também um novo não é eleito no Brasil, né? O povo gosta daqueles que roubam, mas fazem. É horrível isso, não sei como acabar. Então, tá difícil sair disso. E me diga uma coisa, para você fazer suas considerações finais e antes falar aqui, quem é Ângela Beatriz Sabag por Ângela Beatriz Sabag? Isso é fácil. Eu sou uma pessoa, assim, atualmente, alucinada pelos netos. Isso eu percebo. Alucinada, assim, sabe? E então eu acho que por eu ter mais maturidade, por eu ter mais, assim, paciência. Então, é claro, eu acho que isso, não sei se são todas as avós, talvez esteja falando uma besteira aqui. Sim. Mas eu tenho, assim, muito melhor qualidade com os netos do que eu tive com os filhos. Perfeito. Porque eu era impaciente, intolerante. Então, assim, essa Ângela Beatriz é uma pessoa calma, que gosta de estar no lar, escrevendo. Escrever é meu vício, meu ofício, minha droga, minha arte. Perfeito. Maravilha. Estivemos aqui com a Ângela Beatriz Sabag, artista, escritora, aqui de Brasília. É anapolina, né? Nasceu em Anápolis, mas mora em Brasília desde menos de um ano de idade. Veio para cá beber. Fui feita aqui. Exatamente. No Núcleo Bandeirantes. Exatamente, na Cidade Livre. Exatamente, até o Rio de Janeiro. Exato. Talvez esteja aí minha paixão pelo Rio. Beatriz, muito obrigado pela sua presença aqui. A você de casa, agradeço imensamente sua audiência. Estamos aí. Siga a gente nas redes sociais, paineldacidadania.com.br e procure rever nossos programas. Um forte abraço em cada um de vocês. Obrigado, Beatriz. Obrigada.